Já começa em seguida? Bem, boa noite a todos. Temos mais uma reunião das UTIs integradas hoje. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Loss, tanto pela sua participação e pela gentileza que fez de antecipar, não é, a sua apresentação, que seria na semana seguinte, e gentilmente ele se dispôs a fazer a sua apresentação já hoje. O Sérgio Loss é um amigo de longa data. Ele é o primeiro intensivista com formação em residência em medicina intensiva pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista pela MIB e coordena a UTI do Hospital Independência aqui em Porto Alegre. Ele tem mestrado em ciências médicas pela URGS e atualmente está fazendo o seu doutorado em endocrinologia. Ele que é um profundo conhecedor, entre tantas áreas da terapia intensiva, do aspecto metabólico e nutricional. Mas hoje o Sérgio vai abordar aspectos, né, da interação entre macro e microcirculação no choque. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado e a palavra está contigo. Boa noite a todos. Obrigado, Fernanda, aí, pela gentil introdução. Como eu sempre falo, essa história do primeiro residente do MEC é boa para contar nos bares da vida, porque eu não consegui ainda, digamos, monetizar isso aí. O desafio que o Fernando me propôs, já que nós dois somos, digamos, apreciadores importantes apreciadores assim, da fisiologia e da circulação, é tentar trazer alguma coisa nessa hora que aborde macro e micro circulação acopladas ou desacopladas, né? Que é o que a gente vai falar, coerência e não coerência desses circuitos, né? Uh, vou dar um eu vou tentar trazer sempre num contexto mais de choque séptico, mas ele tem aplicabilidade geral, né? Deixa eu passar por aqui. Deu. Então, quando a gente imagina a circulação, nós temos, então, digamos, um circuito, né? Um circuito que tem uma bomba, e essa bomba tem um lado direito e um lado esquerdo, e essa bomba, então, vai ejetar o fluido, que será o sangue, né? O plasma. Uh, Lembrando que para você ter movimento nesse circuito, tu vai ter que ter diferença em dois níveis da pressão. A partir dessa diferença de pressão, a qualidade, digamos, a viscosidade do fluido e a propriedade elástica, né? Ou seja, maior elasticidade ou maior complacência, né? Desse sistema, então eu tenho um fluxo que se processa para todo o organismo. E aqui a gente tem nesse modelo de macrocirculação as características bem resumidas e simplificadas dos circuitos, que vai envolver o organismo como um todo, mas as peculiaridades de alguns sistemas, como o pulmonar, o fígado, por exemplo, né? O rim, em que tu tem um controle local para o fluxo diferenciado para a função daquele sistema. Bom, então, de uma maneira geral, esse fluxo só vai existir se eu tiver uma diferença de pressão entre dois pontos desse circuito e uma elasticidade que possa fazer com que o fluxo e a sua energia cinética possa gerar esse movimento que nós identificamos e estamos acostumados a monitorar nas UTIs como uma onda de fluxo, uma onda da PAM, por exemplo, ou os fluxos de artéria pulmonar, vai obedecer leis físicas, tá? Em que tu tem basicamente a, a ideia de que o fluxo vai atender frente à necessidade regional o transporte de oxigênio.
Quando o sangue, então, está, digamos, fluindo nesses grandes vasos, nessa macrocirculação, e ele atinge, então, as zonas em que a sua maior função, que vai ser a entrega de oxigênio e nutrientes para tecidos, isso vai acontecer num contexto microscópico. A gente convenciona, como a gente vai ver no próximo slide, e denomina esse segmento como um segmento da microcirculação, que tem basicamente, modifica eventualmente em função das diferenciações regionais, né, do tecido, nesse modelo que está sendo apresentado aqui. Então, eu tenho aqui uma arteríola, uma meta-arteríola, uma arteríola que se abre numa trama capilar. Então, nós temos aí a rede capilar propriamente dita, tu vai ter a linfa infiltrada, que vai estar levando algumas proteínas e plasma que extravasa desse sistema por pressão hidrostática. As veinhas, as vênulas que estão recolhendo, as veias vão aumentando o seu calibre e tu constitui, então, o fluxo de retorno venoso a partir do sistema venoso. Aqui a gente tem, então, as denominações de macro e microcirculação em função, digamos, do conduto que está levando o sangue, está levando o plasma. E aqui eu tenho, e eu posso diferenciar até 400 micrômetros, então, o que nós vamos chamar de macrocirculação. A partir disso, a gente vai ter, então, menor que 400, entre 10 e 400, as pré-arteríolas, as arteríolas e a trama capilar com menos de 10 micrômetros, né? É a zona, então, essa zona que vai, digamos, proporcionar a magia, né? A entrega de substâncias importantes, como oxigênio e, eventualmente, nutrientes, e a remoção de sobras, coisas que não foram utilizadas, sobremaneira o gás carbônico. Quando a gente também está avaliando essa macrocirculação, e aqui, Fernando, eu tenho que dar a mão à palmatória, porque eu sempre falei para os meus residentes, por exemplo, que quando a gente está avaliando e está medindo a pressão arterial, a gente está fazendo, na realidade, uma leitura da tensão arterial. E fazendo essa revisão para essa aula, que eu estava dando uma lida em umas coisas de fisiologia, eu me deparei com um texto bem interessante e eu corrigi um problema, então, uma deformação no meu conhecimento em relação a esse tópico, que o que define mesmo o que a gente está chamando de pressão não é tensão, como eu imaginava, é pressão arterial. Entendia eu que o termo pressão é um termo que ficou, entendeu? Então, que o termo por uso capião ficou sendo utilizado, né? E, na realidade, então, eu tenho, de acordo com entregando uma morfologia em função do segmento onde ele está sendo medido. Então, eu tenho, por exemplo, segmentos que têm um calibre maior, com uma elasticidade diferente ou uma complacência maior. Então, eu tenho uma velocidade de fluxo que vai gerar um determinado tipo de onda. O fluxo e a velocidade do fluxo vão ser sempre as mesmas. O que vai modificar é as relações entre o conteúdo e a parede e a energia cinética que está se processando em função do movimento, com aquele diferencial de pressão que eu falei, para que o fluxo exista. Então, eu tenho essas morfologias de onda arterial que vão estar sendo modificadas em função dessas coisas que eu disse, mas também em relação a patologias, a vasodilatação, digamos, a pressão média do sistema que está definida numa situação estável ou uma situação determinada por doença, a idade do paciente também entra em consideração aí, em função das qualidades elásticas que passam a estar definindo o formato dessas curvas e como o fluxo vai se desenvolvendo a partir dessas artérias que vão diminuindo o calibre. O que vai definir, então, a pressão arterial vai ser a energia elástica do sistema, a energia cinética. A energia elástica, sobremaneira, é o principal componente, a energia cinética também é importante.
e os dois, digamos, somam aí por 98% da pressão que a gente está medindo e está monitorando normalmente nas nossas UTIs. E a energia gravitacional vai estar, digamos, se levando em consideração muito mais naquele contexto em que a gente vai estar definindo pressão hidrostática com o paciente que está elevado ou está em decúbito, e tu pode fazer até desafios de fluxo em função do nível que o paciente se apresenta para fazer diagnóstico de hipotensião postural, por exemplo, mas é o menos importante dos três. Bom, num contexto de doença em que eu passo a ter interferência no que nós vamos chamar aí de níveis, determinadas regiões têm os seus modos específicos de autorregulação, então, as suas variações de autorregulação. Mas, de uma maneira geral, os pacientes vão estar apresentando, digamos, uma garantia de fluxo na circulação que tem menos de 400 micrômetros, ou seja, aquela circulação que nós vamos denominar microcirculação, mesmo em que eu tenha uma anormal ou, naquele momento da evolução do doente, uma predominância de vasodilatação ou, eventualmente, ação de drogas ou vasoconstrição em função de alterações de calibre de vaso, até de obstruções por plugs de coágulos. E isso vai ser definido pelas características do processo infeccioso que está determinando essas alterações no ambiente humoral e hormonal. Em função disso, a gente tem que ver na balança entre as substâncias que vão definir vasoconstrição e aquelas que vão definir vasodilatação. Eu vou ter um predomínio, por exemplo, de um contexto sobre o outro, mas, de uma maneira geral, eu consigo manter fluxo em função dos mecanismos de autorregulação. Essas mesmas substâncias que estão listadas aqui nessa coluna de vasoconstrição e nessa coluna de vasodilatação vão estar implicadas, junto com a atividade do sistema nervoso autônomo, elas vão estar implicadas na regulação desse fluxo. Mas isso tem limite, né? E, eventualmente, a gente vai passar do ponto de colapso crítico dessas meta-arteríolas, por exemplo, então a gente vai ter, como a gente vai ver adiante, uma percepção de fluxo adequado em função do monitoramento da macrocirculação, pressão arterial, frequência cardíaca, por exemplo, PVC, né? Mas não temos a acoplada e necessária melhora, né, como a gente observou em função de uso de vasopressor e volume da PAN que subiu nesse paciente. Eu não tenho uma garantia de que determinado característica da infecção ou estágio dessa infecção, que o sistema de autorregulação garanta que o aumento do fluxo da macro ocorra também lá na microcirculação. E, de uma maneira geral, a gente vai ver, por exemplo, que nos pacientes, por exemplo, com choque séptico, a gente vai ter, então, as características que definem e que faz com que nós utilizemos a expressão choque distributivo, em função da vasodilatação e as alterações ou a nova realidade em termos de complacência venosa e complacência arterial com o represamento desses líquidos, né? Nesse contexto de choque distributivo e principalmente o choque séptico, por exemplo, dentro desse universo de choque distributivo, então nós temos mais frequentemente a observação de uma pressão no macro ou características da macrocirculação que não estão se traduzindo necessariamente na microcirculação. Então, eu tenho aqui, no choque séptico, um cenário mais frequente, onde observamos uma não acoplação da macro e microcirculação. A gente vê, por exemplo, pacientes com pressão mais baixa, mas que está atendendo pelos mecanismos de autorregulação, fluxo na microcirculação e atendendo a demanda metabólica desses tecidos sob injúria. Ao mesmo tempo, eu não tenho garantia, por exemplo, que no choque cardiogênico eu tenho, e aqui um contexto que a gente vê o contrário acontecendo mais vezes, tá? Em que eu tenho pacientes que têm a pressão aceitável, né? Uma pressão lá de 12 por 8, uma
PAM de 80, 70 ou 90, eu não tenho garantia que essa melhora e esses números que estão próximos dos números que nós rotulamos e definimos como números adequados ou normais, estejam se acoplando na microcirculação e garantindo lá no território distal a entrega adequada de fluxo, né, conteúdo arterial de oxigênio e nutrientes. Quando a gente poderia aqui ficar falando horas assim do ajuste, por exemplo, da macrocirculação, da macrohemodinâmica, em função das alterações volêmicas, e se o paciente ele é fluido responsivo ou não. A gente está acostumado a ver a fluido responsividade, por exemplo, avaliando o delta-PP dos pacientes, ou até mesmo algum método que meça fluxo, né? Por exemplo, eu tenho uma quantificação de fluxo na ejeção do ventrículo esquerdo, ou um fluxo na aorta, por exemplo, e a medida do fluxo aumentando a partir de medidas como elevar as pernas ou dar pequena quantidade de volume, em que eu percebo esse paciente como um paciente fluido responsivo. Então, eu tenho coisas que estão definindo a macromecânica entre a bomba, o coração, e esse circuito que tem mais do que 400 micrômetros. E esse sistema, então, ele é sensível às relações da volemia, à própria elasticidade do sistema nesse momento da lesão do doente, o fluxo se estabelece e a melhora ou a não melhora do retorno venoso, a melhora do retorno venoso definindo melhora do débito cardíaco. Já, por exemplo, o lado cardíaco, provavelmente dito, de gerar o fluxo a partir da bomba definidora da diferença de pressão, ela vai estar sensível às alterações metabólicas. E eu tenho, então, nesses pacientes, às vezes, o que nós vamos chamar de uma relação não acoplada entre macro e microcirculação, os sistemas competindo, porque, por exemplo, a sobrecarga adrenérgica que endogenamente o paciente desenvolve para melhorar fluxo em função de vasodilatação, por exemplo, na sepsis, e a entrega de volume vasopressor como uma atividade da terapia que nós exercemos à beira-direito nesses doentes, vão definir uma melhora de pressão média de sistema, um diferencial da pressão média de sistema e do átrio direito definindo aumento do retorno venoso, o aumento do retorno venoso definindo, então, aumento do débito, e o fluxo se estabelecendo de uma maneira que faz com que nós ficamos mais tranquilos quando observamos que nos nossos testes esses pacientes eram fluidos responsivos, como um delta-PP de mais de 15%, por exemplo. Mas, às vezes, esses sistemas se antagonizam, porque essa atividade vasoadrenérgica, vasoconstritora, dessa maior atividade adrenérgica, também pode fechar meta-arteríolas e pode fazer shunts direto entre vênulas e arteríolas de pequeno calibre, fazendo um shift na rede capilar. E eu não consigo fazer nem entrega nem remoção de CO2, por exemplo. Então, esses sistemas podem estar em conflito, tanto pela autorregulação que ocorre em contexto da agressão, no caso de sepse, ou, por exemplo, quando nós entregamos um pacote de tratamento pautado em volume e, especificamente aqui, me interessa desenvolver, né, a ideia do vasopressor, né? Bom, então nós temos aqui, deixa eu só tirar da frente aqui isso aqui, tá? Então nós temos aqui, então, medidas que fazem com que a gente entenda que tá existindo um acoplamento e uma preservada coerência entre macro e microcirculação, ou seja, eu tenho números que estão sendo aceitos como adequados para aquele contexto, que estão também definindo uma melhora da microcirculação no sentido de entregar oxigênio num contexto de maior demanda, né, que esses pacientes apresentam, e remover os elementos que não são necessários, como lactato, como CO2, por exemplo, né? Lembrando que eu tenho, então, esse paciente, por exemplo,
em termos de macrocirculação, obedecendo especificamente às leis que a gente está acostumado a estudar, provavelmente vocês já tiveram e vão ter nesses encontros aulas com a melhor maneira de tu perceber se o paciente ele é um paciente que se beneficia de volume ou não se beneficia de volume, quando o paciente aumenta débito cardíaco com alguma medida terapêutica que a gente adota. Então, esses pacientes podem ser fluidos responsivos. Mas esse conceito de fluido responsividade, ele vai estar menos implicado na intimidade capilar, lá no segmento final, lá na microcirculação, que provavelmente encerra no termo fluxo responsividade, ou seja, fluxo, a perfusão desses capilares, como elemento que está atrelado às necessidades metabólicas. Então, o paciente ele pode ser fluido responsivo, mas não está atendendo, digamos, a demanda de fluxo necessária nessa microcirculação. E aí eu tenho uma perda da coerência entre macro e microcirculação. Quando o paciente, então, ele é fluido responsivo, então eu tenho aumento de débito e aumento de fluxo, e eu posso também adotar esses meus conceitos em termos de desafio hídrico e abordagem hemodinâmica inicial do paciente com estabilidade hemodinâmica, com as minhas regras, que são até hoje recomendadas, por exemplo, de manter um mínimo de pressão de perfusão tecidual em torno de 60 milímetros de mercúrio, ou pacientes mais velhos, ou que são pacientes mais ateroscleróticos, por exemplo, em que eu tenho, por exemplo, uma PAM maior, né? Lembrando, né, que a gente tem essa ideia de força motriz para perfusão tecidual em função de ter uma pressão média arterial nesses valores, mas o que garante, por exemplo, perfusão coronariana é a pressão diastólica. A gente nunca pode esquecer que e pacientes que são cardiopatas, valvulopatas ou os mais velhos ou com miocardiopatia dilatada, é bem comum nesse contexto nós temos pacientes que têm aquela pressão assim 110 por 40, né? 100 por 35. Então esse contexto diastólico não pode, quando a gente está pensando em fluido, responsividade e macrocirculação, sair de contexto, porque nós sabemos que o fluxo coronariano depende muito da pressão diastólica, muito mais do que a pressão arterial média. Então, eu tenho um paciente que está respondendo em termos de macrohemodinâmica quando ele se mantém acima desses níveis, de 60 ou 65, com aumento do débito cardíaco, aumento de PAM e, eventualmente, diminuição de PVC. E nós temos também, em termos de fluxo responsividade, que é aquela coisa que está associada à satisfação tecidual que está recebendo o fluxo nessa perfusão capilar, com melhoras de pH, aumento de bicarbonato, redução do lactato, né? Ou seja, um melhor clearance de lactato. Lactato é uma coisa que tem que ver com muito cuidado, porque ele não tem aquela coisa imediata, como, por exemplo, a redução de gradiente de vena arterial de CO2, que se correlaciona fortemente com o fluxo. Então, eu sei que esses pacientes instáveis que têm um gradiente de vena arterial de CO2 aumentado, uma redução de fluxo pode estar em hipovolemia absoluta ou rendimento cardíaco baixo, ou as duas coisas combinadas, e eu vou definindo a minha estratégia de terapia para o componente que eu percebo como mais apropriado para ser abordado naquele momento, por melhorar o débito ou melhorar a fluxo no volume, por exemplo, né? Mas quando eu tenho esses elementos, digamos, sendo satisfeitos, eu tenho uma redução bem dramática e rápida do gradiente veno arterial de CO2, especialmente se comparado com a velocidade de melhora, né, de clearance do lactato. Porque o lactato também tem a questão da produção aumentada em função da atividade adrenérgica em cima desses tecidos lesados, por exemplo, que nós observamos em pacientes com trauma, ou atividade adrenérgica de pacientes com sepse grave, com um clearance podendo estar diminuído em função de alguma disfunção hepática. Então, essa conta não pode sair da nossa cabeça, né? Bom, nós sabemos que no tratamento do paciente com sepse grave, né, o paciente que tem instabilidade hemodinâmica,
a precocidade do reconhecimento do síndrome e a abordagem precoce faz a diferença. E existem inúmeros estudos que até atrelam um tempo de atraso com um desfecho que piora, tá? Nesse momento, então, em que eu tenho um paciente que está se manifestando séptico com gravidade e hipotensão, eu tenho um paciente, então, que está fazendo essa manifestação de hipotensão na macrocirculação em função da diminuição de tônus arterial e venoso, uma diminuição de pressão arterial por vasodilatação arterial, uma diminuição de pressão arterial por diminuição de retorno venoso, porque eu tenho uma hipovolemia relativa nesses pacientes, em função do represamento de volemia no segmento dilatado, vasodilatado venoso, que vai gerar diminuição do débito cardíaco, esse ciclo perpetuando, digamos, um contexto que traduz gravidade, como sendo a pressão arterial mais baixa. Eu tenho, então, uma paciente que vai se beneficiar no meu monitoramento da macrocirculação, porque esses números vão estar atendidos, mas também, muito provavelmente, na maior parte das vezes, se a abordagem é precoce e adequada, eu tenho uma tradução lá na microcirculação com melhora de lactato, melhora de gradiente veno arterial de CO2, melhora desses parâmetros de perfusão tissular, melhora da acidemia, né? A microcirculação, então isso é importante, a microcirculação ainda é funcional nesse contexto, embora haja uma certa estase e uma velocidade de fluxo diminuída em relação aos parâmetros normais daquele doente, e dependendo da magnitude da resposta compensatória à ressuscitação precoce, que restaure o débito cardíaco ou a pressão arterial média, pode melhorar o fluxo microcirculatório e a perfusão tecidual. Este acoplamento entre macro e micro circulação é chamado de coerência. Ou seja, os sistemas estão acoplados, eles não estão dissociados, e eu estou vendo benefício em termos de monitoramento da macrohemodinâmica e também da perfusão tissular e essas variáveis de transporte de oxigênio. O que a gente vê como conjunto da obra é a melhora e estabilização do paciente em função do tempo. Na medida que o paciente tem um choque séptico refratário ou progredindo, então a gente está pegando o paciente já tardiamente, ou ele está se manifestando refratário, e a gente está, então, manejando ele além daquele período inicial, ele ainda está precisando de suporte, ele precisa de abordagem, é aquele paciente que precisa de desafio hídrico permanentemente, os pacientes vão ficando muito edemaciados, a gente sabe que edema é um problema, porque traz desóxia para essa população. Então, esse paciente, num contexto mais tardio, ele vai ter, então, uma diminuição de fluxo que não é homogênea, ela é, na realidade, uma situação em que a gente não tem certeza e não sabe o quanto tempo vai durar ou quais segmentos ou quais sistemas estão sofrendo mais com redução de fluxo, uma diminuição de densidade de capilares, quando a gente olha para estudos que estão fazendo medidas diretas a partir de espectroscopia infravermelha, alguma coisa que meça fluxo e recrutamento capilar, né? Uma diminuição de autorregulação e de heterogeneidade de capilares, ou seja, eu tenho capilar que está funcionando bem, eu tenho capilares que têm a meta-arteriola fechada e outros absolutamente fechados porque eu tenho já um shunt arteriolar venular nesses pacientes. Eu tenho permeabilidade vascular, e isso explica, muitas vezes, a gente está precisando fazer grandes desafios de volume, frequentes desafios de volume, porque esses pacientes eles perdem muito do seu líquido para o interstício. O interstício aumenta a distância, por exemplo, de uma célula para outra, então o mecanismo de entrega, especialmente o que nós chamamos de parácrino, que é uma célula mais longe da outra, que não tem uma rede capilar absolutamente definida para ela, e que ela sobrevive normalmente a partir dos restos do oxigênio da célula próxima. Então, esses pacientes começam a ter esse problema de disóxia. Eu tenho afastamento de uma célula em relação à outra, e eu tenho também um edema dentro um citosol, né, com afastamento das organelas, um aproveitamento de oxigênio entre células e intracélula melhor. Esses são os pacientes mais graves e que começam a mostrar esse desacoplamento entre macro e microcirculação, como a gente vai ver.
Então, estas listadas que eu li e falei há pouco, e outras anormalidades são responsáveis pela perda da coerência hemodinâmica, gerando um novo estado onde a macrocirculação e a microcirculação estão dissociadas, significando que um aumento no fluxo sanguíneo sistêmico, ou seja, aumentar a vasopressor e eu ver a pressão arterial média subir, mesmo até aumentando o débito cardíaco, não vai se associar obrigatoriamente à melhora na perfusão da microcirculação. Então, eu tenho aqui, nessa imagem, deixa eu só afastar isso aqui, tá? Um esquema que traz essa coisa, digamos, academicamente esquematizada aqui e resumida, né? Então, eu tenho, por exemplo, pensando em macro circulação, né? Eu tenho, então, um paciente que, a partir das minhas condutas, né, a minha abordagem, como dar volume, vasopressor, inotrópico, né? Vasopressor, por exemplo, noradrenalina combinado com dobutamina, né? Então, eu tenho o benefício observado na macrocirculação, quando eu tenho aumento de retorno venoso, quando eu tenho o efeito inotrópico se associando a esse tipo de contexto, né? Eu tenho uma perfusão coronariana melhor, uma melhora da bomba como um todo. A tradução disso em termos de microcirculação, tá? Ela vai estar, então, associada à pressão adequada que se associa a aumento da perfusão tissular, aumento do fluxo, com uma entrega de oxigênio adequado mesmo para células distantes de células de tramas capilares, tá? Eu não tenho uma grande perda, digamos, das tight junctions, eu tenho, então, uma preservada permeabilidade e eu tenho uma certa homogeneidade em relação de tramas de microcirculação que estão pouco ou quase nada, ou ainda normais, atendendo a demanda desse contexto. Na medida que aos pontinhos vermelhos agora eu tenho uma desacoplação desse sistema, eu tenho uma deterioração da macrohemodinâmica e ou microcirculação, em que eu posso ver os dois sistemas, digamos, desacoplados e ruins, ou como a gente vai desenvolver um pouquinho mais adiante, eu tenho o macrosistema adequado com a microcirculação devendo, né? Mais adiante, eu vou trazer para vocês, eu não desenvolvo isso assim especificamente nessa aula também, mas é quando o paciente está reabilitando, especialmente os mais graves, os pacientes críticos crônicos que perderam bastante da sua composição corporal em função da perda de massa magra. Esses pacientes críticos crônicos, às vezes, eles ficam dependendo de uma dose baixa de vasopressor. E aí, dentro das culturas que se estabelecem dentro das UTIs, em que eu sou cobrado, ou a enfermagem me cobra para eu ter pelo menos 60 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, sem nenhuma manifestação de deterioração da microcirculação. Eu tenho todos os meus indicadores de satisfação tecidual atendidos, como lactato ok, uma relação veno-arterial de CO2 ok, uma saturação venosa central de oxigênio ok, tá? Então, esses pacientes é o oposto disso que eu estou falando aqui. Esses pacientes que estão numa fase tardia de reabilitação, ainda eventualmente sofrendo com reentradas infecto-inflamatórias, porque um catéter infecta, ou porque os pacientes fazem colicistite litiásica, alguma coisa assim. Esses pacientes que são críticos crônicos, então, eles estão num mecanismo de alostasia já definido, com uma autorregulação de fluxo alterada para esse contexto, na qual eu ficar, digamos, trazendo a cultura do doente agudo para esse paciente e usando vasopressor para fazer com que a PAM suba para cima dos parâmetros que eu julgue normal na macrocirculação, e pensando que isso vai estar garantindo o atendimento da microcirculação, às vezes eu estou sendo iatrogênico, porque esses pacientes eles estão fechando a meta-arteríola, além de eu atrasar o mecanismo de adaptação alostática desses pacientes.
Então, esses pacientes passam a ter um processo mais arrastado de recuperação, porque eu não percebo que existe um novo ajustamento alostático desses pacientes e que a pressão no macrosistêmica que está mais baixa do que eu rotulo ou convenciono chamar normal, não se associa com deterioração da microcirculação. Bom, quando é que então eu entendo que possa estar em fase de ou perda da coerência da macro e da microcirculação em pacientes, especialmente em choque séptico, né? Então, é o paciente, por exemplo, e eu fiquei muito, eu sou um fã do tempo de enchimento capilar, né? Aquela coisa clínica de beira de leito, vai lá e aperta o dedinho do cara lá, o dedão do pé, e vê o tempo de enchimento capilar. Então, esses pacientes estão sendo compreendidos em termos de acoplamento ou não acoplamento adequado entre macro e microcirculação, muito em função da percepção de um tempo de enchimento reduzido. O tempo de enchimento capilar está se tornando uma ferramenta muito importante para que a gente entenda que os sistemas estão acoplados e obedecendo ou respondendo de uma maneira adequada ao que eu defini como o meu projeto de terapia. Então, a percepção da perda da coerência, então vai passar por um tempo de enchimento capilar que ele é lentificado e sobremaneira muito lentificado, ele é acima de 5 segundos, né? A gente sabe que o tempo normal é reduzido, é menos de 2 ou 3 segundos, entre 2 ou 3 a 5 segundos você tem um tempo aceitável e acima de 5 segundos um tempo inaceitável. E isso está se traduzindo como uma perda da coerência da macro e da microcirculação. A, a instituição, né, o surgimento rápido de edema, mesmo que nós, eu, por exemplo, quando atendo meus pacientes, os residentes que trabalham comigo estão acostumados com isso. Eu brinco muito, nós não vamos transformar os pacientes em piscinas humanas d'água, né? Mas às vezes os pacientes vão ficando demasiados, mesmo que nós acreditamos que estejamos sendo econômicos na quantidade de fluidos que a gente entrega para essa população, né? Pacientes com hipovolemia, sempre que a gente vê bastante, né? Ele é fluido responsivo, ele ainda tem hiperlactatemia, por exemplo, então dele volume nesses pacientes, às vezes a gente deve as alíquotas de coloide com albumina para tentar diminuir a quantidade de cristalóide para não gerar tanto edema, mas esses pacientes têm disfunção endotelial grave com perda de permeabilidade e extravasamento para o terceiro espaço, permanente, e marca os pacientes de maior gravidade, né? Então, esses pacientes são os pacientes que eles provavelmente estão evoluindo para ou já têm a perda do acoplamento entre macro e micro circulação. Inclusive, nesse estudo interessante aqui, eles trazem um algoritmo que tenta entender isso que eu disse de uma maneira mais acadêmica e organizada, né? Então, por exemplo, se esses pacientes com choque séptico, por exemplo, tá? Que tem evidências de hipoperfusão, tá? E que eu desafiei a macrocirculação, por exemplo, a partir de meus critérios e o conjunto de normas que regulam o fluxo de atendimento nas UTIs que a gente costuma trabalhar, eu acredito que o meu conjunto terapêutico está definindo uma melhora do fluxo e eu estou percebendo isso com a melhora da macrocirculação. Esses pacientes ainda se manifestam fluido responsivos, tá? Então, se o paciente, então, ele é hemodinamicamente coerente, né? E fluxo responsivo, tá? Então, eu continuo, digamos, dentro das minhas normas restritivas para não transformar os pacientes em umas bolas humanas da água, eu continuo desafiando com volume. Mas quando eu percebo que eu estou perdendo a coerência entre macro e microcirculação, entra aqui, então, uma caixa com um ponto de interrogação. Eu achei um pouco irônico, mas é muito honesto, tá? Então, em que talvez as nossas medidas e a nossa insistência em volume e a nossa insistência em vasopressor pode piorar o aspecto da perfusão na microcirculação.
coisas que não estão ao nosso alcance, por exemplo, tá? Como imunomodulação ou hemofiltração de alto fluxo, são coisas que possam fazer a diferença nesses pacientes, removendo fatores inflamatórios que perpetuam essa resposta inflamatória exacerbada nesses pacientes. Esse aqui é um slide que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu pretendo acabar Fernando, pessoal, aí, eu pretendo acabar nos próximos 10 minutos. Vamos ver se eu consigo, né? Tá? Ei, tranquilo. Então, eu tenho, então, assim, os padrões associados à perda de coerência. Então, eu tenho 4 grandes grupos aí, academicamente propostos, tá? Então, eu tenho pacientes que têm o tipo 1, ou seja, perfazendo o conceito de heterogeneidade, o tipo 2 de hemodiluição, o tipo 3, constrição ou tamponamento, ou seja, obstrução ao fluxo, tá? E o tipo 4, edema. O que a gente vai ver nesses pacientes que a gente está atuando na terapia intensiva, que os mecanismos que vão estar mais comumente combinados e definindo essa perda da coerência vai ser os tipo 2, tipo 3 e tipo 4, né? Embora os 4 a gente observe com alguma frequência sobremaneira nos doentes mais graves. Mas aí, por exemplo, eu tenho aqui nesse tipo 1, o tipo, digamos, em que eu tenho uma trama de microcirculação heterogênea e eu não consigo reconhecer o quanto ela está fechada, porque nem sempre ela fica o tempo todo fechada, ela pode ter momentos de refluxo, ou que por si só pode trazer lesão. Mas eu tenho, por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo do tipo 1, eu tenho capilares carregando de uma maneira adequada a hemoglobina oxigenada e entregando para algumas células quantidade adequada de oxigênio, tá? Mas eu tenho um número X aí de capilares que estão fechados, tá? E não tão obstruídos, estão com leucoestase, estão com trombos, um, não tem fluxo porque tu tem uma atividade em cima da meta-arteríola da produção endógena e a administração exógena de elementos adrenérgicos, como noradrenalina, por exemplo, fechando. E eu tenho pacientes que não recebem, essas células estão devendo em termos de oxigenação. Ou o que eu tenho é desafio hídrico, desafio hídrico, desafio hídrico, paciente fluido responsivo, a gente entendendo que o paciente manifestando permanentemente fluido responsividade nos autoriza a dar volume, né? Então, esses pacientes, então, embora ele tenha uma trama adequada em termos de fluxo, eu não carrego a quantidade adequada de hemoglobina, tá? Então, o meu transportador, o meu caminhãozinho de oxigênio está escasso e eu tenho grupos celulares predominantemente não atendidos em termos de oxigenação tecidual. Ou eu tenho o tipo 3, tá? Que é o paciente realmente com vasoconstrição, uma atividade adrenérgica importante, uma difusa e praticamente total perda de qualidade no fluxo na maior parte dos territórios em termos de microcirculação, com uma resistência vascular aumentada, uma pressão hidrostática aumentada, esses pacientes fazendo uma disóxia importante. E o tipo 4, os pacientes, então, que têm no edema, mesmo que não tenha um componente dilucional na hemoglobina importante, e o problema é quando essas duas formas estão combinadas, né? Então, eu tenho, então, uma má entrega de oxigênio, porque eu tenho um mar de água para atravessar, não fazendo com que o mecanismo parácrino de entrega de oxigênio de célula para célula seja eficiente. Então, aqui, por exemplo, eu estou trazendo uma coisa importante, que é uma coisa que a gente está atenta mais hoje em dia, que é a relação, por exemplo, entre a diferença veno-arterial de CO2, né, que nossas gasometrias arterial e venosa fornecem, tá? Dividido pelo conteúdo arteriovenoso, a diferença, né, arteriovenosa do conteúdo de oxigênio, né? É um dado interessante porque ele, de uma maneira mais execuível do que na época do Shoemaker. Lembra disso, Fernando? Shoemaker, né? Eu fui vítima do estupro, também foi, né? O Edelon foi, o Ciro.
nós fomos, uma época, vítimas do DO2 dependence, lá, né? Do VO2 dependence para oferta de oxigênio aumentada para atribuir, ou aumentar a chance do paciente se beneficiar num contexto de choque séptico, de maior entrega de oxigênio para atender a demanda de oxigênio aumentada, né? Talvez essa dependência de VO2 e DO2 é melhor vista hoje por essa relação entre gradiente veno-arterial CO2 pelo conteúdo arteriovenoso de O2, e quando ela é maior ou menor que 1,6 ou 1,7, ou como esse estudo que eu trago aqui, 1,68, tá? Porque isso pode me mostrar uma adequação ou não, né? Por exemplo, eu tenho nesse paciente hipotético aqui, um paciente que está sofrendo com territórios que estão atendidos e outros nem tanto atendidos, ou não todo o tempo atendido, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a macrocirculação atendida, né? Eu tenho uma pressão arterial média igual ou superior a 65 milímetros de mercúrio, uma saturação venosa ok, um gradiente de 6 ou menos de 6, o que é ok, é normal, e um índice cardíaco aceitável, tá? Mas eu tenho um tempo até 5 segundos, que é um tempo normal, mas lentificado. Então, eu tenho uma quantidade, isso aqui é avaliação visual, né? Através, essa avaliação, por exemplo, de leito na mucosa da sublingual, né? O número de capilares recrutados menor que 60%. Eu tenho também uma taxa de fluxo baixa, que é um outro método para avaliar fluxo desses pacientes. O velho e bom, eu gosto muito do Moulton Score, né? Então, a gente sabe que o moteamento dentro do joelho e restrito ao joelho é 1, nas beiradas, saindo para fora do joelho é 2, até a raiz até a metade da coxa é 3, raiz da coxa é 4, né? Então, um Moulton Score acima de 2 pontos, extremidades frias, um débito urinário meia boca, 0,3 ml por quilo por hora, com manifestações, por exemplo, de disóxia, com o lactato permanentemente acima de 2 milimol por litro, né? Então, esse paciente, ele tem, então, uma relação, né, entre o gradiente arterial de CO2 pelo conteúdo arteriovenoso de O2 maior do que 1,6, ou seja, esse paciente tem uma microcirculação que não atende, tá? As demandas daquele doente, com uma macrohemodinâmica ok. Então, a gente talvez tenha que ver se as estratégias que esses pacientes estão sendo submetidos, como vasopressor ou combinação de vasopressor, e isso é uma coisa que a gente pode explorar nessa população, né? Talvez tirar um pouco da atividade adrenérgica desses pacientes com NOR, associar, mesmo que não tenha a dose padrão, que é maior do que 0,25 para uns ou 0,5 para outros, microminutos de NOR para associar a vasopressina. Então, esses pacientes podem trazer um certo benefício eu fazer uma modulação diferente dessa estratégia de terapia, né? O paciente, então, por exemplo, que tem o tipo 2, a hemodiluição, então ele vai estar com a macro também atendida, a macrocirculação, e ele vai ter um tempo de enchimento aqui, ok, mais próximo do normal, tá? Dados de recrutamento, né? Quando observados diretamente de capilares, bom, né? Não é ruim, não é excelente, mas não é ruim, tá? Um outro score que pode estar um pouco alterado ou até zerado, extremidades ainda frias, uma diurese borderline aceitável, como 0,3 a 0,5 ml quilo hora de diurese. Esses pacientes podem ter o lactato, ou quando manifestam o lactato normal, ou baixo, menor que 2, tá? Com uma relação menor que 0,6 desse gradiente veno-arterial de CO2 com o conteúdo arterial, contra o conteúdo arterial, né? A diferença arteriovenosa de O2. Então, esses pacientes têm, então, ainda terapia pela frente, mas eles têm ainda chance de acoplar esse território macro com o microcirculatório, aumentando a coerência, especialmente se eu não aumentar o edema desses pacientes. Talvez as estratégias de volume não sejam mais adequadas para esse paciente. O tipo 3, né, que é o paciente que tem constrição e é aquele que tem uma incoerência da microcirculação com o grupo celular também, né?
porque esses pacientes, eles podem ter a macrohemodinâmica estabelecida e adequada, que nos tranquiliza em termos de macrocirculação. Ele tem tempo de enchimento capilar bom, né, com meus índices de recrutamento capilar bons, um Motor score bom, ou minimamente alterado, extremidades aquecidas, diurese boa, com lactato alto, e eu tenho certeza que esse lactato nesse paciente não é uma lactatemia B, porque essa relação aqui está alterada, com maior que 1,6. Então, esse paciente está tendo uma incoerência entre macro e micro, mas especificamente entre micro e as manifestações da satisfação metabólica celular, né? E o último, né, o edema, também nesse nosso exemplo aqui com a macro hemodinâmica atendida, os pacientes aqui digamos, microcirculação atendida, né? Eu tenho tempo de enchimento ok, eu tenho capilares. Desculpa, esses pacientes não têm que eu me enganei. Ele tem um número de capilares recrutados menor do que deve ser, um Moulton score alto, extremidades frias, uma diurese baixa, né? Eu tenho lactato alto, eu tenho esse paciente aqui com uma relação acima de 1,6 entre o gradiente veno arterial CO2 e o conteúdo arteriovenoso de O2. Esses pacientes têm o sistema desacoplado, têm injúria tecidual e eu tenho o edema como algo a ser combatido. Certamente, desafio de volume, não, seja ele com cristalóide ou colóide, não é mais uma estratégia para esse paciente. E esse aqui é um outro estudo que eu achei que é bem interessante, né? Que ele traz o conceito de acoplamento da circulação, perfuração sobre uma ótica dinâmica, né? Então, eu tenho, por exemplo, na macro circulação, dados, digamos, ruins e dados da perfusão tisular ruins, e eu vou monitorando isso em função do tratamento que eu vou estabelecendo, né? Então, eu tenho, por exemplo, os pacientes do tipo 3, né? Eu tenho uma ressuscitação com êxito, né? Os pacientes estão acoplados, tá? Houve uma melhora aqui da flechinha vermelha e a flechinha verde, né? Ou seja, melhorou a macrohemodinâmica, a macrocirculação e a microcirculação. Mas eu posso ter ainda um paciente devendo nesse contexto, né, que é o que se chama 3B, ele ainda é acoplado, mas ele não está adequadamente ressuscitado, né? E ele precisa ainda ser submetido às estratégias que nós normalmente utilizamos a beira de leito para resgatar a microcirculação. Os pacientes com alteração dinâmica do tipo 2, tá? Tem que ser monitorados com mais atenção, eles têm digamos, uma tênue acoplação ou um risco de desacoplar já importante, como aqueles pacientes que têm a avaliação dinâmica de acoplamento do tipo 1. E os pacientes absolutamente não acoplados são os pacientes que têm alterações de perfusão já ruins, com medidas para isso ruins, que são persistentes nesses pacientes e que faz com que as nossas terapias para resgate da microcirculação inválidas e eu tenho que redirecionar ou repensar toda a minha terapia. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem, algumas vezes com bastante paixão, eu mesmo já tive um interesse pessoal nisso maior, é que esses pacientes que estão tendo essa micro e macro circulação, digamos, desacopladas, eu poderia, em função de utilização de vasopressor, e estar contribuindo para desacoplamento, né, como a gente viu naqueles modelos 1, 2, 3 e 4 de desacoplamento da macro e microcirculação, e talvez trazendo algumas coisas, como, por exemplo, dobutamina, que é o que parece que é o mais aceito em termos da sua atividade potencial, vasodilatatória periférica, tá? Eventualmente nitroglicerina, coisas novas agora com prostacyclina, tá? Definindo uma atividade
vasodilatador, especialmente na entrada da microcirculação, né, no território de meta-arteríolas, fazendo com que o fluxo melhore. Então, essa é uma coisa atraente, não se conseguiu ainda, digamos, que eu desconheça, pelo menos, algum estudo grande que tenha mostrado que isso aí seja execuível, mas eu entendo que populações que estão manifestando, por exemplo, aquele tipo 3, né, que é o paciente constrito tamponado, ele pode eventualmente se beneficiar de uma estratégia pensada em termos de vasodilatação. Lembrando que também a coerência ela vai estar notadamente comprometida, porque na medida que o quadro evolui, eu perco estruturalmente, né, as características, especialmente com lesões de glicocálix desses pacientes, fazendo com que esses territórios sejam absolutamente não funcionais. E quanto mais tempo eu tenho esse sistema desacoplado, eu tenho, então, a maior chance de falência orgânica múltipla e, a partir disso, doença crítica crônica ou morte. Então, para terminar, passei 5 minutos das 9, né? O Inter já deve estar ganhando ou levando uma goleada aí, né? Em termos do desacoplamento aí da macro e da microcirculação, então caracteriza os doentes mais graves, que são mais refratários, se associa à doença, disfunção múltipla de órgãos e sistemas e doença crítica crônica e morte indolente. A abordagem precoce é essencial e reconhecer a heterogeneia também é essencial, né? Esse índice de satisfação tecidual, que é o gradiente V no arterial CO2 contra o conteúdo arteriovenoso de O2, pode ser mais utilizado e explorado nesses contextos. E talvez os dispositivos de avaliação visual, né, da microcirculação. Para terminar aqui, fazendo uma homenagem ao meu querido amigo, mentor, Fernando Dias, nesse contexto que nós estamos percebendo que os sistemas estão desacoplando ou desacoplados, nada como o banquinho, sentado lá do doente, e ficar medindo o tempo de enchimento capilar, que parece ser importante, né? Tocar o paciente. Acho que é isso aí, Fernando. Obrigado, Loz. Excelente apresentação. E está me ouvindo? Estou te ouvindo. É, e eu vou cancelar o compartilhamento. Perfeito. E antes que a gente passe para as questões, eu não sei se tu chegasse a ver, provavelmente não, mas uma pupila tua, Clarissa, que hoje está na terra dos cangurus, segundo ela, está te mandando Sim. um abraço. Então, da Austrália, tinha a plateia hoje, Loss. Então, Ela é ótima, ela é ótima. Ela está na bom, terra dos cangurus lá. isso. Tu tocaste num tópico, entre tantas coisas importantes aí, eu até fiz uma anotação aqui para não perder o fio da ideia, que assim, ó, eu só vou fazer essa colocação. Teria muitas coisas para a gente comentar, mas para que todo mundo possa interagir, quando tu fala assim, né, do aspecto da idade, né, o enrijecimento vascular, e é óbvio que para garantir fluxo numa situação dessas, se eu não consigo ter uma facilitação, digamos assim, da complacência vascular, ajudando distribuir esse fluxo, ele se torna altamente dependente da frequência. Isso a gente vê muito na cardiologia, no paciente que chega na UTI, às vezes o cara chega tomando amiodarona e beta-bloque, né? É uma associação perfeitamente letal, né, na doença crítica. E hoje em dia, tem uma droga que eu acho que ela é muito boa, mas ela tem os seus inconvenientes, que é a dexmedetomidina, e eu vejo, muitas vezes, o paciente com choque séptico, como tu abordaste, assim, né? Usando droga vasoativa, usando nora e com dexmedetomidina. Então, é uma Segurando a incoerência. frequência. É uma incoerência farmacológica. Como é que tu É. vê isso? No sentido, assim, principalmente no idoso, e cada vez mais a gente tem pacientes idosos na UTI com mais de 70, 80 anos, com choque séptico, com disfunção miocárdica intrínseca já, não é? Perda da capacidade lusitrópica pela isquemia miocárdica, enfim, hipertrofia ventricular, hipertenso, e essa modernidade, vamos dizer assim, de querer usar sempre as últimas drogas e o doente ficar, não é, às vezes, quase que numa encruzilhada, né? Tu melhora de um lado, ele fica sedado, não vai ter delírio, mas ele precisa sair do choque
e melhorar a perfusão rapidamente para não desenvolver o delírio. Eu acho que tu usaste a palavra, né, incoerência farmacológica. Eu acho que enquanto o paciente está instável nesse contexto, eu sou um cara que eu uso dexmedetomidina num paciente, por exemplo, que está ficando reabilitado, funcionando como um doente crítico crônico, especialmente agitado. Então, nessa população que eu já saí do insulto maior, que eu não estou desafiando com volume, que eu não estou dando vasopressor às ganhas para esse paciente, e que eu estou tentando tirar aquele vasopressor da enfermagem, sabe? Sem querer me meter no vespeiro com as minhas amigas enfermeiras, assim. Mas a gente tem trabalhado em conjunto lá no hospital, lá no clínicas, e a gente tem tido, aqui o meu amigo aqui comigo, a gente tem tido uma melhora nesse aspecto, né? Que é não ficar forçando a barra em cima do ajustamento alostático desses pacientes mais cronificados, trabalhar as questões de sedação, e eu tenho ótimos resultados com a dexmedetomidina aí, mas não na fase aguda. Aí eu acho que é uma incoerência farmacológica mesmo, Fernando. Eu acho que tu perde, digamos, efeito nootrópico, cronotrópico, né, especificamente, e minha chance de melhorar fluxo a partir das minhas variáveis macrohemodinâmicas que passam a estar atendidas e garantindo que isso tenha uma certa coerência, né, pelo menos tipo 1 ou tipo 2, que não é aquela coisa maravilhosa, mas que funciona bem, tá? Então, eu tenho então uma garantia de entrega de fluxo com oxigênio para as células que precisam, a partir da melhora dos aspectos macrohemodinâmicos que influem basicamente a função cardiovascular. E aí eu entendo que a gente tem que ter critério para usar as drogas, né? Não sei se é por aí. Pessoal, sim. Enquanto vocês vão... Tem uma pergunta aqui que... deixa eu ver aqui. E a colega já deixou bem no início aqui, se adiantando. Poxa. Show, Fernando. Eu estou com a Oi? pergunta aqui, Fernando, quer que eu leia? Pode fazer. Então, uma vez que a pressão diastólica é a que comanda a circulação coronária, devemos entrar com droga vasoativa para pacientes com PA diastólica abaixo de 40, mesmo se a PAM for acima de 60, 65? Tem algum grupo que se beneficia disso ou isso é só válido para a população em geral? Foi a Rebeca que está te perguntando, Sérgio. É uma garantia. Essa associação não é exclusiva com a PA diastólica, mas ela é o maior componente da perfusão coronariana, né? Especialmente na fase da contração do coração, né? Que está gerando volume sistólico. Agora, para a colega que perguntou, matematicamente eu não consigo ver uma PAM alta com uma pressão diastólica muito baixa. O que eu vejo é esses pacientes terem uma PAM baixa porque a pressão diastólica é baixa. Então a gente às vezes fica com um paciente, por exemplo, tem 50 de pressão arterial média, e aí tu fica aumentando o vasopressor porque a diastólica não se mexe. A sistólica vai lá aumentando, né? 80, 90, 100, 110, com a diastólica de 35, 40, segurando a pressão arterial média. Então, é essa relação matemática que eu faço. Aí, lá no hospital, nos meus leitos, que a gente fica fazendo os rounds, a gente fica mais em cima daquele meu grupo de pacientes, eu passo a monitorar mais a pressão diastólica nesses pacientes do que a pressão arterial média. Pessoal, alguma pergunta? Lois, aí, parabéns pela apresentação. Eu acho que trazer aí para os nossos residentes a percepção de que você olha para a macrocirculação, mas tem que sempre tentar entender o que está acontecendo na microcirculação e essa correlação entre as duas, de que elas estejam ajustadas, é fundamental esse entendimento. Aproveitando um pouco aí, eu sei o quanto você gosta de nutrição, e quando a gente fala em microcirculação, o intestino é o nosso grande parâmetro de microcirculação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse entendimento da correlação macrocirculação e microcirculação para uma questão prática para os nossos residentes em especial, que é sempre uma dificuldade da definição do momento
de eu fazer a nutrição integral do paciente que está melhorando ou que está dentro aí do estado de choque. Eu acho que tem tudo a ver com esse entendimento, não é mesmo? Sabe, Edelon, foi muito feliz a tua colocação, porque quando eu estava falando, né, explicando as coisas, tentando esmiuçar macro e microflação, acopladas, não acopladas, me veio em mente assim, a nutrição e o intestino podem ser um sinalizador precoce disso, e eu vou falar disso lá no fim. E eu esqueci, não falei, né? E agora tu trouxe isso, porque é interessante que às vezes os pacientes, aí que a gente fala, né, aquelas regras lá, que nas publicações especialmente da MET-BG, né, os pacientes que são os mais graves, que precisaram, que nem são aqueles que estão agora, mas ainda precisando de vasopressor, mas que precisaram de doses estratosféricas de vasopressor, são os que têm maior risco de fazer uma isquemia intestinal associada à nutrição. Por quê? Porque esses pacientes estão desacoplados, né? Ou seja, eu tenho então uma variável que está atendida, né, com a minha estratégia terapêutica, aquelas doses que eu usei antes, que eu estou usando agora de vasopressor. Eu tenho o meu 70, 80 de média e começo a dieta. Quando eu começo a dieta, então eu tenho dois efeitos. O primeiro, eu tenho um efeito mecânico, físico do conteúdo de comida sobre as paredes do intestino que estão ainda edemaciadas e que estão com problemas de acoplamento e até da densidade de capilares, aquela coisa da heterogeneidade lá do tipo 1, né? Segundo, quando eu uso dieta, dieta não é um processo passivo, é um processo ativo de energia. E eu preciso, então, aumentar fluxo para essa região, porque ela gasta energia. Então, o somatório das duas coisas fazem que alguns pacientes que estão ainda desacoplados ou com uma tênue acoplamento, desacoplem a partir da demanda energética que bolos de alimento exigem quando na luz intestinal. Então, o processo digestivo é um processo que precisa de fluxo e precisa de energia para isso, e ele também faz um efeito mecânico, né, por volume dentro da luz intestinal. Aí eu tenho os pacientes que podem fazer isquemia intestinal, que nós chamamos de avascular, né? Não é o cara aquele que fez uma tubulação arterial, desprende um êmbolo, vai lá na mesentérica superior e entope. Aí eu tenho uma isquemia intestinal vascular. Essa é avascular, ou seja, é tudo. É o transporte de oxigênio que não está sendo atendido por essa demanda energética atual. E isso é efeito do desacoplamento da macro e da microcirculação. Acho que era por aí que tu estava querendo chegar, né? Isso aí. Por isso que... e outra coisa, isso não quer dizer que a gente tem que ter medo de usar dieta em paciente em vasopressor. Não, mas aumenta, em função da nossa expertise, né? Nós temos que usar a expertise e aumentar a nossa suspeição para isso. Ou seja, o cara que... Eu começo a dieta, 10 ml hora, por exemplo, um teste, uma dieta trófica. Aí eu vejo, foi bem aqui, 8 a 12 ou até 18 horas depois, no outro dia de manhã, eu vou lá, boto 20. Distendeu, né? Aí eu boto 30. Diarreia, esse cara está fazendo isquemia intestinal, ele perdeu a permeabilidade vascular, o epitélio digestivo está sofrendo e está translocando. Então, atenção com isso aí também. Acho que esse é um aspecto importante, né? Quando as terapias estão sendo construídas e estão sendo, digamos, integradas, né? Suporte ventilatório, dinâmico, nutricional, mas quando a coisa não rola ainda, eu tenho que segurar, né, a dieta integral aí nesse paciente. Lois, por outro lado, em algumas circunstâncias, a dieta trófica pode ser um estímulo para melhorar o acoplamento, né? Por isso que eu sempre tento 10 ml hora, 20, assim, porque faz o que nós chamamos de hiperemia, né? Ele recruta também trama capilar, e isso pode melhorar fluxo, e com o tempo, e eu não sendo muito guloso, no sentido de aumentar muito essa carga energética, dando tempo ao paciente, reduzindo o vasopressor, fazendo ele realmente melhorar a estrutura dele com o tempo passando e as terapias instituídas, para ele aceitar a terapia nutricional. Se ele não aceita, num prazo execuível, uma semana,
eu associo, né, a nutrição enteral que ele tolera com a nutrição parenteral. Eu faço nutrição suplementar, né? Parenteral suplementar. De acordo com o nosso amigo Guyton, 2/3 da volemia está no território venoso, 12% no território arterial e só 7% na microcirculação. Mas faz uma tremenda diferença ali, né? Pois é. E aí, Tchê, como é que se faz para a gente melhorar se eu tenho tão pouco? Porque isso aí é mais ou menos assim o efeito de passar um transatlântico e um barquinho. O transatlântico vai arrastar o barco, em termos de volume, do caudal da água. E o fluxo é a mesma Mas pensa coisa. assim, né, Fernando? Se tu Não, tem o teu sistema... Só para concluir o raciocínio, desculpa. Não seria aí a microcirculação muito mais dependente de uma questão de vasomotricidade do que a macrocirculação? Lembra, né? Eu acho que é bem por aí também, mas lembra que tu tem a artéria arteríola, pequenas artérias arteríola, meta-arteríola, capilar, pequenas vênulas, veias, né? E a volemia, esse mar de sangue e plasma represada no lado venoso. Isso vai gerar uma obstrução, né, de fluxo na trama capilar, porque ela não se esvazia mais, aquela coisa está repleta. E é por isso que a gente tem que trabalhar, e a ideia que eu tenho, que eu uso, que eu acredito, que eu tenho lido muito cada vez mais, especialmente Exicme, né? Que é usar mais vasopressor e menos volume, para eu estressar a volemia, tirar essa volemia que está represada ali, fazer ela gerar retorno venoso, melhorar fluxo, melhorar o transporte de oxigênio como um todo, e tirar essa coisa de represamento capilar a partir de um lado venoso engurgitado, entendeu? Então tem que melhorar a bomba. Tem que lembrar, isso aí, que o coração é muito mais um aspirador de sangue, o ventrículo é muito mais um aspirador de sangue do que propriamente a contribuição a cada cisto. Exato, a contribuição a cada cisto do ventrículo para a volemia de uma maneira geral é insignificante, se você leva em consideração a volemia venosa, né? Então, é muito mais importante você pegar o sangue, mobilizar o território venoso para disponibilizar para o ventrículo do que propriamente estar preocupado em aumentar ainda mais a volemia, né? Por isso que eu tenho falado, segurar volume, acho que tem que dar volume no início, tá? Mas a gente tem que otimizar esse sangue que está represado no lado venoso. E aí tu vai usar vasopressor. Né? As estratégias que priorizam vasopressor, né, a sua quantificação, né, e a sua proporcionalidade no tratamento, acho que elas definem melhor desfecho quando eu tenho o vasopressor mais precoce. Para tirar o sangue dali. E fazer o coração tirar esse. Né? Tem uma pergunta da Lília aqui, ó. Ela relata aqui: caso recente de politrauma, um paciente com choque refratário, parada, um potássio alto, reanimação com sucesso, voltou o pulso, né? Porém a pressão continuou com níveis de choque. E ela pergunta se isso seria um exemplo de desacoplamento. É que cortou agora. O cara foi ressuscitado, saiu, voltou o pulso, mas continuou com clínica de choque, uma pressão de choque. Ela pergunta se isso seria um exemplo de desacoplamento. Olha, eu entendo que sim, né? Eu tenho paciente já sob um insulto grave, uma parada, não sei quanto tempo ficou parado, ele voltou a ter ondas de pressão arterial, né? É isso, né? Ele voltou a ter fluxo na macrocirculação, mas está moteado, né? Ele tem um Moulton score, talvez de 4, né? Ou 5 lá no raiz da coxa, ele está desacoplado. E certamente, né, ele tem um miocárdio nocauteado aí, né, que a gente estava falando. Certamente. Então, certamente. Aí o coração, porque o coração, né, Fernando? O coração é interessante. O Ciro já falou, o coração aspira bastante. E eu preciso dele aspirando aquele sangue lá no lado venoso. Ao mesmo tempo, ele é o cara, né, entre aspas, o cara, né, que reconhece a atividade metabólica a partir de toda a sinalização orgânica via citocinas e atividade neuronal
para ele aumentar o seu rendimento, frequência ou ejeção, para atender essa demanda. Mas ele também está comprometido com a quantidade de volemia que tem nos lados venoso e arterial, eu tenho que fazer esse circuito andar bem, né? Entre outras palavras, o coração, ele nocauteado nesse nível de uma parada, ele não está lendo a microcirculação e ele não está se acoplando à própria macrocirculação, né? São os casos mais graves. E tem aqui uma pergunta também que tem a ver com essa leva que o Ederlon levantou, né, da dieta, da Rebeca, de novo. Ela pergunta se tu costuma... Qual o parâmetro que tu costuma utilizar para o início da dieta? Se tu considera níveis de lactato, o tempo de enchimento, assim, como é que tu faz a abordagem para iniciar a dieta? Se forem assistir o Tenuti vai dizer assim, ó, é o conjunto da obra. Eu, Sérgio Loss, acredito no conjunto da obra, mas eu acredito muito no tempo de enchimento capilar. Então, se o paciente tem um vetor que está mostrando que ele está indo melhor do que pior, com o tempo de enchimento capilar que está normalizado, ele aqueceu, mesmo que recebendo vasopressor, ele pode receber dieta. E aí tu vai monitorar para ver se aquilo que o Ederlon falou não esteja acontecendo, que é eu desafiar essa microcirculação e ela não está acoplada, né? E aí eu tenho distensão, eu tenho acidose, eu tenho diarreia, eu tenho dor, né? Eu tenho alguma manifestação de toxicidade do trato digestório. Perfeito. Ciro, Ederlon, Viviane, Rubens, alguém Sérgio, mais? Alguma... você chamou a atenção na tua apresentação para a questão da utilização dos vasodilatadores, né? Que seria... Depois eu me arrependi disso, mas tudo bem, né? Que seria aí uma questão de você interferir para melhorar esse acoplamento. Mas é curioso, porque essa é uma coisa que é muito atrativa do ponto de vista de entendimento da fisiologia, mas difícil ainda da gente comprovar esse benefício. E talvez o único estudo que tenha sido uma balde de água fria foi o estudo de microcirculação com a utilização de nitrato, que foi um estudo pequeno, com poucos pacientes, mas que mostrou aumento de mortalidade com esse recrutamento, né? E aí leva alguns até a acharem que poderia ser uma proteção para o organismo. Então, é um assunto que a gente... estudo da nitroglicerina e matou, né? A nitroglicerina. A partir daí, é um estudo do Berma, com 70 e poucos pacientes, um ensaio clínico. A empolgação com a nitroglicerina foi embora. Mas não com a ideia, né, Delon? Eu acho que a ideia podia ser explorada ainda. Como eu falo para os residentes, assim, ó, olha, pessoal, às vezes a gente tem um caso muito ruim, refratário, que tem nítida desacoplação, o cara tá azul, né, com uma dose alta de vasopressor, mas notadamente em estase, né? A gente tem uma droga, por exemplo, a gente sabe que a densidade de receptores adrenérgicos, né, que estão regulando vasoconstrição, vasodilatação, muda em função do calibre da artéria e no lado venoso, né? Mas, sabe, eu falo, as drogas não pensam, né? Eu não vou dizer, olha aqui, ó, Nora, tu vai ficar só nas arteríolas grandes aqui, e tu aqui, ó, nitroglicerina, tu vai lá nas meta-arteríolas só, né? Isso não existe. Mas talvez a gente tenha que achar o equivalente disso, alguma droga que pode predominantemente agir na porta de entrada da trama capilar, que é a meta-arteríola, e vasodilatar esses que estão fechados, né? E, ao mesmo tempo, manter um drive de pressão. Porque o problema é que, quando eu estou usando vasopressor, as ganhas, eu estou fazendo um ponto crítico de colapsamento, pode estar alterado, né? E eu posso estar colapsando um monte de regiões, até pré-esfíncter capilares, né? Ou as regiões dos esfíncteres capilares propriamente ditos. Mas a ideia, como falaste, Ederlon, a ideia é maravilhosa. O problema é que ela ainda não é execuível, né? Mas a gente não deve esquecer disso. A gente tem que estar sempre com isso em mente, eu acho. Com certeza. A única droga, né, que tu consegue usar com seletividade vascular, por incrível que pareça, não é uma droga que tu usa endovenosa, tu usa inalatória, que é o óxido nítrico, né? Ele não altera a resposta de vasoconstrição hipóxica pulmonar, né? Porque se tu usar nitroglicerina, tu vasodilata.
Então, o princípio é bom, agora a execuibilidade, como tu disseste, é difícil. Isso aí. Sérgio, muito obrigado. Pode ligar a TV. Vamos lá ver como é que está isso, então. Podem Vamos ver começar a sofrer. Sérgio, Você Vamos que começar a tá aí. sofrer. Muito obrigado aí. Um abração aí. Grande abraço Valeu a aí. oportunidade. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, Sérgio, um abraço. Nos vemos em Floripa. Isso! até mais.